Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, durante o seu ministério, Jesus sempre foi compassivo e misericordioso, fazendo com que muitas pessoas fossem ao seu encontro, clamando por compaixão. O texto sobre o qual vamos meditar hoje fala de 10 leprosos que pediram por compaixão a Jesus, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, que eu passo a ler agora. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao samaritano: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, no tempo de Jesus, a lepra, que nós hoje chamamos de hanseníase, era vista não só como uma doença física, mas também como um sinal de impureza e de maldição. Por isso, os leprosos eram levados para fora das cidades, onde não tinham contato com ninguém, ficando proibidos de conviverem com suas famílias e participar da vida religiosa. Tinham que andar com roupas rasgadas e cabelos desarrumados e gritar: impuro, impuro, para que ninguém tocasse neles. Ao ouvirem que Jesus estava perto do povoado onde eles viviam, os 10 leprosos saíram e foram se encontrar com Jesus, mas ficaram de longe e gritaram bem alto: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Eles sabiam que Jesus era a última esperança em suas vidas, que suas vidas estavam nas mãos de Jesus. Eles sabiam que Jesus nunca manteve distância de doentes, como outros naquela época faziam, mas ele tocava os doentes, ele falava com os doentes. Por isso, como gesto de fé, eles não gritam por cura. Interessante. Eles não gritam por cura, mas por compaixão. Meu amigo, minha amiga, é o grito da dor.
de quem carrega o insuportável fardo da exclusão, da marginalização, do abandono e da indignidade que a religião da época lhes impunha. E ao contrário do que pregava a religião da época, Jesus não considerava os leprosos impuros e nem amaldiçoados. Por isso, ele os vê, olha para eles, ouve os seus gritos, se sensibiliza com a dor deles e, cheio de compaixão, os anima a caminhar, a saírem daquela situação, dizendo: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Deixando claro que com isso ele estava cumprindo a lei de Moisés, que dizia e que diz que é necessário que um sacerdote confirme a cura de uma doença como a lepra, conforme Levítico capítulo 14. Que ele, Jesus, é o verdadeiro enviado de Deus que veio para que todas as pessoas tenham vida digna e justa, uma vida sem sofrimento, sem marginalização, sem exclusão, mas uma vida amparada, cuidada e cheia de paz. Que a vida das pessoas está nas mãos de Deus. Nós vimos que Jesus agiu de forma compassiva para com os 10 leprosos, e não de forma interrogatória ou primeiro fez uma grande lição de moral, nada disso. Ele foi compassivo para devolver a eles novamente a dignidade de poderem viver bem. E sem questionar, e sem pedir provas alguma, mas com uma fé genuína, os 10 leprosos obedeceram Jesus e saíram andando, como se já estivessem curados, quando na verdade o corpo deles ainda continuava coberto pela lepra. E justamente durante a caminhada, eles veem que está acontecendo o milagre que eles tanto esperavam, a cura de suas vidas. Bonito, né? Os 10 leprosos foram curados. Mas somente o samaritano voltou para glorificar a Deus em alta voz e lançar-se, ajoelhar-se aos pés de Jesus como gesto de gratidão, gesto de reconhecimento de que em Jesus Cristo Deus tomou a forma humana para viver entre as pessoas e salvar as pessoas. A gratidão do samaritano nos mostra, meu amigo e minha amiga, que existe uma diferença entre a fé que leva à obediência e a fé que gera gratidão. Porque os 10 leprosos tiveram fé em obedecer Jesus, mas apenas um teve a fé que gerou nele um coração agradecido, reconhecendo que a sua cura é uma dádiva divina que merecia ser honrada e celebrada. Também Jesus viu isso. Também Jesus observou que há essa diferença quando ele diz: por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus?
mostrando que não somente a cura física é importante, mas a cura que gera um coração generoso e cheio de gratidão é ainda muito mais importante. Meu amigo, minha amiga, o texto é muito, muito bonito. E ele nos alerta a ouvir e percebermos que hoje em dia também existem pessoas gritando por compaixão porque são excluídas por meio das lepras, como conversas desonestas, caluniosas e mentirosas, que levam essas pessoas a não conseguirem mais sair de casa, a não se envolverem mais com outras pessoas, a não verem mais um futuro bom para suas vidas. Mas o texto nos leva a perceber também que nós estamos também tomados por nossas lepras, que são as situações que nos levam ao fundo do poço, onde parece não ter mais saída. Talvez você já passou por essa situação e achou que agora você está no fundo do poço, agora todas as portas se fecharam, agora não tem mais um caminho que segue. E aí aqui nós aprendemos com os 10 leprosos a nos encontrar com Jesus e clamar por compaixão. E Jesus, com sua compaixão, nos dirá para olharmos para Ele e começarmos a caminhar, a dar passos firmes de fé, sem questionar ou sem pedir provas, antes de querermos ouvir a resposta e ver o milagre que esperamos. Meu amigo e minha amiga, isso tudo, mesmo quando as circunstâncias ainda parecem as mesmas. Mesmo tendo fé, precisamos agir, fazer a nossa parte para sermos curados. E aí, quanto mais nos jogarmos nos braços de Deus, quanto mais confiarmos nele, tanto mais sentiremos a sua orientação, a sua força para caminharmos confiantes em nossa transformação. Deus, meu amigo e amiga, sempre está derramando bênçãos sobre nós e fazendo milagres em nossa vida. Você pode agora fazer uma listagem de quantos milagres Deus já fez na sua vida. Pense bem. São muitos. Cada dia é um milagre que acontece em nossa vida. Só de podermos levantar e ter o nosso pão de cada dia, de podermos abraçar nossa família, de podermos ir trabalhar. Isso é um milagre. Por isso, devemos cultivar e ter um coração sempre agradecido e viver uma vida de gratidão a Deus, porque a vida é um dom da graça e do amor de Deus a nós. Então, caro amigo e amiga, somos chamados a viver uma fé que nos leva ao encontro com Jesus e nos faz voltar novamente a Ele, voltar aos seus pés, se ajoelhar aos seus pés como sinal de humildade. Não esperando apenas por milagres, mas
para agradecer e adorar a Deus por tantas bênçãos recebidas e para podermos ouvir Jesus nos dizer: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, conosco, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Volta a lembrar, eu tenho o meu canal do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu para se inscrever nesse canal. E eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana de muita confiança em Deus, mas também uma semana de um coração agradecido. E nós voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.